Então, imagina que alguém da sua família simplesmente exija a venda de todo o patrimônio, sabe? Aquele dinheiro construído com o suor de todo mundo. Nossa, o pesadelo de qualquer família. Pois é. Aí essa pessoa pega a parte dela em dinheiro, desaparece, torra absolutamente tudo da pior forma possível, tipo, de maneira completamente irresponsável. Aham. E, depois de um tempo, ela bate na porta de casa sem um único centavo no bolso. É uma situação limite, né? Total. A reação óbvia, tipo, o senso de justiça básico que quase qualquer um teria, seria fechar a porta na cara dessa pessoa, certo? Com certeza. Ou, no mínimo, exigir aquele pedido de desculpas público super humilhante, bem arrastado, antes de oferecer um simples copo d'água. Exatamente, mas hoje a gente vai explorar um material que argumenta justamente o oposto disso. Que essa humilhação do culpado é, na verdade, a maior falha moral de quem diz que perdoa. E esse é um ponto de partida que causa um desconforto gigantesco, porque ele desafia de frente a nossa necessidade mais instintiva de equilibrar a balança moral, sabe? Sim, a gente quer justiça a qualquer custo. Exato. A punição ou aquele castigo pedagógico sempre soa como o caminho mais lógico antes de a gente conceder qualquer tipo de alívio para quem errou. É bem isso mesmo. Então sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. A nossa missão hoje é dissecar um texto que é riquíssimo nas suas implicações psicológicas. Muito rico mesmo. Ele vem do canal do YouTube Ellen White Áudio, em português. E nós estamos focando especificamente nos trechos do Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 60. Que é intitulado Parábolas dos Perdidos, né? Isso, certo. Vamos desvendar isso. Porque a fonte aborda 3 histórias famosíssimas de Lucas 15. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. E vale ressaltar para quem nos ouve que o texto faz aqui não é só entregar aquelas lições de moral antigas que todo mundo já conhece. Nem um pouco. É uma lente cirúrgica, né? Sim, é uma lente cirúrgica focada na psicologia humana, na anatomia do perdão, e principalmente em como as comunidades costumam falhar de forma absurda ao lidar com quem comete erros. E se conectarmos isso a um panorama maior, que é o que a gente adora fazer aqui, o texto propõe um manual super complexo sobre resgate e responsabilidade mútua. Exatamente. A fonte dita não só como o divino enxerga o erro, mas estabelece, um padrão altíssimo de como os próprios seres humanos deveriam reagir ao fracasso alheio. E para começar a entender essa quebra de paradigma, a gente vai para a primeira história, que é a situação de perda mais instintiva que tem. Um animal se perdendo, né? Isso, a famosa ovelha perdida. Imagina um animal que simplesmente se desvia e some no deserto. O pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás dessa única. No meio de um ambiente super hostil. Pois é. Mas os detalhes práticos que a fonte destaca são incríveis. Quando o pastor encontra a ovelha, ele não murmura. Ele não dá uma bronca nela por ter causado todo aquele desgaste físico. Ele coloca ela nos ombros com júbilo, certo? Exato, com alegria. E eu fiquei pensando, se a gente perde algo valioso, ou se, alguém no trabalho nos dá uma dor de cabeça imensa no fim de semana. Nossa, nem me fale. Qual é a nossa primeira reação quando a gente resolve o problema? A gente dá um sermão. Com certeza. Aquele clássico, eu não te avisei? Sim, a gente quer que a pessoa sinta o peso do transtorno que ela causou. A gente quer impor a culpa. E o que é fascinante é que é justamente o detalhe emocional que o texto traz. A alegria de encontrar a ovelha supera completamente a dor da perda. Supera o medo, o perigo que ele passou. Total. O encontro em si é o motivo do regozijo. Não existe nenhum foco no fato de que a ovelha se extraviou. O erro não vira o centro das atenções. E tem o lance da comunidade, né? Que ele chama todo mundo. Isso é crucial. Essa alegria genuína exige que amigos e vizinhos sejam convocados para celebrar. Isso estabelece o padrão daquela alegria no céu por um arrependido. Que deveria ser o núcleo de como as nossas comunidades operam. Exato. Se todo mundo está em festa, não sobra espaço. Não sobra oxigênio para a censura. Ninguém vai apontar o dedo numa festa de resgate. É um mecanismo de defesa coletivo genial. Mas aí a fonte faz uma transição de explodir a cabeça. Mudando o cenário. Sim, a gente sai de um ser vivo se perdendo na natureza
para um objeto inanimado perdido dentro de casa, a dracma perdida, uma simples moeda. E isso muda toda a dinâmica. E eu vou ser sincera, eu tive que questionar o texto nessa hora. Tipo, uma moeda não tem vontade própria. Ela não foge porque quer. Ela não se assusta com um lobo. Ela simplesmente rola para um canto, né? Pois é, então como assim uma moeda é usada para representar o pecador errante? É um pedaço de metal. É uma ótima pergunta. E a fonte explica que a dracma representa aquelas pessoas que estão extraviadas nas trevas e no erro, mas que estão iludidas. Ah, elas não sabem que estão perdidas. Exato. Elas nem têm consciência da própria condição. Assim como a moeda não sabe que está debaixo do armário no escuro. Nossa, faz todo sentido. Mas o grande ponto de virada aqui, a grande mudança de foco narrativo do texto, é da pessoa perdida para a responsabilidade de quem procura. Da mulher que perdeu a moeda. Isso. Ela acende a vela, varre a casa e procura diligentemente. O texto detalha muito esse simbolismo, sabe? Eu lembro a vela e a vassoura. Sim. A vela acesa representa a oração fervorosa. É a luz que precisa alcançar quem está em trevas. E o exame diligente, varrer a casa, é o exame da palavra de Deus. Mas, peraí, deixa eu te interromper rápido. Claro, manda. Varrer uma casa, ainda mais no escuro, não é um negócio limpo, quem já fez faxina pesada sabe. Varrer levanta uma poeira absurda. Levanta mesmo. Causa tosse, tira a sujeira debaixo do tapete. É um processo super incômodo. E a pessoa que está varrendo é que fica toda suja. E essa subservação é o coração da metáfora. É incômodo. E o texto fala de usar argumentos, reprovações e animações para dissipar essa escuridão. Exige um esforço imenso de quem busca. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente aplicar isso diretamente à comunidade de quem nos ouve, ou aos seguidores de Cristo que o texto foca. É uma mensagem dura. Muito. Em vez de ficar criticando ou manter os culpados isolados, a fonte diz que eles têm que acender as próprias lâmpadas. Buscar mais graça divina para si mesmos, né? Exato. O erro do outro exige que você, que se acha certo, trabalhe e levante poeira para ajudar. E o texto dá um alerta seríssimo sobre o que acontece quando o errante finalmente retorna. Ele adverte fortemente contra o espírito de murmuração. Nossa, aquele negócio de ficar de biquinho porque o fulano voltou e deu trabalho. Isso. Ou o empenho terrível de tentar impressionar a pessoa com a grande pecaminosidade dela. Ai, jogar na cara. Você tem noção do trabalho que você me deu? Exatamente isso. O texto proíbe isso totalmente, porque quem está buscando também é falho e precisa de graça, então não faz sentido agir com dureza. É de uma profundidade psicológica incrível. Mas aí a gente chega na última história. E das três, essa é a forma mais dolorosa de perda. O filho pródigo. Sim. Não é um descuido, não é uma ilusão no escuro. É uma escolha ativa. Rebelde. Ele vira pro pai e diz que quer ir embora. E ele não quer só ir embora, ele exige a herança antecipada. É brutal. O texto descreve que ele quer separar os interesses dele dos interesses do pai. Ele quer a riqueza, mas sem as obrigações mútuas. Nenhuma restrição, nenhum conselho. É tipo aquele adolescente rebelde que sai de casa brigado, achando que a vida adulta é só curtição e balada. Aham, a famosa ilusão da independência. Pois é, para logo em seguida descobrir que não sabe nem pagar os próprios boletos. Ele quebra a cara muito rápido. E o texto pontua o quão baixo esse filho desce, sabe? Ele esbanja tudo com prazeres pecaminosos e logo depois a terra é flagelada por uma fome extrema. E ele acaba indo cuidar de porcos. Sim, o ápice da humilhação na época. O baixo mister de guardador de porcos. E isso levanta uma questão importante sobre a dor. De que o sofrimento extremo foi necessário. Exatamente. O texto argumenta que foi só chegando nesse ponto insustentável, quase morrendo de fome e desejando a comida dos porcos, que ele voltou ao senso moral. A ficha caiu por causa da fome. Isso. Ele lembrou que, até os servos assalariados lá do pai dele tinham pão em abundância, enquanto ele estava ali perecendo por pura teimosia. E essa decisão de voltar como servo nos leva para o momento mais impactante de toda essa análise.
É uma colisão de sentimentos na fazenda. A miséria do filho, a graça do pai e a inveja do irmão. Essa cena do pai, nossa, é de admirar. O filho tá vindo longe, vestindo trapos de mendigo, pés nus, cheio de poeira, pálido de fome. E o que o pai faz? Ele vê de longe e sai correndo. O pai não cruza os braços, exigindo que o filho se rasteje. Ele não exige retratação. Ele não expõe o erro do garoto ali na frente de todo mundo. Ele envolve o filho no próprio manto, né? O manto rico dele cobre a vergonha do garoto. É lindo isso. E o impacto psicológico disso no filho é o que me chocou na leitura da fonte. É a grande virada da anatomia do perdão que a gente falou no início. O coração do filho era duro, super teimoso. Mas ele não é quebrantado pela fome no chiqueiro. A fome só fez ele tentar sobreviver. O que realmente quebra o coração dele é o amor do pai ao beijar e receber ele daquele jeito. É a bondade que gera o arrependimento. Sim, ele se sente totalmente indigno. E aí sim ele confessa de verdade. Pequei contra o céu. O perdão total e incondicional é o que produz de fato um arrependimento genuíno. Não o contrário. Você não se arrasta pedindo perdão para comprar a graça. A graça vem primeiro. Exato. Só que aí, temos um irmão mais velho. O grande conflito da narrativa. Ele estava lá no campo, trabalhando duro. Quando ele volta e escuta a música, e escuta que mataram o bezerro cevado pro irmão que torrou tudo, ele surta. Fica furioso, se recusa a entrar em casa. E os anos de serviço prestados, ele diz tipo, eu nunca transgredi um mandamento seu e você nunca me deu nenhum cabrito para fazer festa com meus amigos. Ele tem um ponto, se você pensar pela lógica do mérito puro. Ele está exigindo justiça. O irmão quebrou tudo e ganha festa. E aí que a resposta do pai entra como uma das críticas mais afiadas do texto. O pai diz, filho, tu estava sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era justo que nos alegrássemos. Ele tenta incluir o mais velho. Tenta, mas o texto usa a atitude desse irmão mais velho como uma dura crítica a como muitas pessoas agem hoje, especialmente membros de comunidades e igrejas. Pessoas que se acham super corretas. Isso. Eles exigem justiça, exigem punição para os outros. O texto fala de pessoas que ficam encarvoando os erros de quem caiu. Encarvoando. Esfregando o carvão, marcando a sujeira na pessoa para ela nunca esquecer. Perfeito. Eles querem manter o outro no chão. Mas o texto conclui de forma super categórica que essas pessoas feridas, que já estão no fundo do poço, elas não precisam de alguém listando os defeitos delas. Elas já estão esmagadas pela própria culpa. Exatamente. Elas precisam de compaixão, de simpatia e, acima de tudo, de um inteiro perdão. É a única coisa que cura. Então, o que tudo isso significa? Para quem acompanhou todo esse raciocínio até aqui. É o momento de amarrar as pontas. Seja você lidando com uma ovelha confusa ou uma dracma no escuro que nem sabe que está perdida, ou um filho deliberadamente rebelde, a fonte clama por uma mudança radical de atitude naqueles que se dizem achados. E que mudança é essa? Em vez de críticas, distanciamento seguro ou aquela frieza passivo-agressiva, o que se exige é a busca ativa, varrer a poeira, ter alegria genuína no retorno e, literalmente, compartilhar o próprio manto para cobrir o erro do outro. E a relevância disso para o pessoal que está ouvindo a gente hoje é imensa. A gente vive num mundo de cancelamento, né? Nosso tempo todo, a internet não perdoa nada. Um mundo de isolamento. Então, essa mensagem de restaurar a dignidade do outro sem obrigar essa pessoa a rastejar no chão, esmagada pela própria culpa, é mais vital do que nunca. É sobre empatia radical. Com certeza. E para fechar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar quem nos ouve com uma pulga atrás da orelha. Lá vem. O texto deixa bem clara a jornada óbvia do filho mais novo. Ele vai para o fundo do poço, se ferra e volta para casa. A gente vê a curva dele. Ele sai e ele volta. Mas, considerando todo esse isolamento e a raiva do irmão mais velho, aquele ressentimento por nunca ter ganhado um cabrito, a recusa de entrar na festa para celebrar o resgate. Certo. Seria possível que o irmão mais velho, mesmo sem nunca ter saído da fazenda do pai um dia sequer, estivesse, na verdade, muito mais perdido do coração do pai do que aquele que foi lá
pro chiqueiro dos porcos? Nossa, essa é uma virada de perspectiva pesada para ficar pensando. Fica aí a reflexão para vocês. Muito obrigada por acompanharem mais essa imersão e até a próxima. Mas, considerando todo esse isolamento e a raiva do irmão mais velho, aquele ressentimento por nunca ter ganhado um cabrito, a recusa de entrar na festa para celebrar o resgate, Certo. seria possível que o irmão mais velho, mesmo sem nunca ter saído da fazenda do pai um dia sequer, estivesse, na verdade, muito mais perdido do coração do pai do que aquele que foi lá pro chiqueiro dos porcos? Nossa, essa é uma virada de perspectiva pesada para ficar pensando. Fica aí a reflexão para vocês. Muito obrigada por acompanharem mais essa imersão e até a próxima. Mas, considerando todo esse isolamento e a raiva do irmão mais velho, aquele ressentimento por nunca ter ganhado um cabrito, a recusa de entrar na festa para celebrar o resgate, Certo. seria possível que o irmão mais velho, mesmo sem nunca ter saído da fazenda do pai um dia sequer, estivesse, na verdade, muito mais perdido do coração do pai do que aquele que foi lá pro chiqueiro dos porcos? Nossa, essa é uma virada de perspectiva pesada para ficar pensando. Fica aí a reflexão para vocês. Muito obrigada por acompanharem mais essa imersão e até a próxima. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos.